Saudações! Na live de ontem nós fizemos algumas observações sobre a nova geopolítica do Oriente Médio e basicamente sobre o quanto recentes ações dos russos modificaram o panorama naquela região. Então vamos explicar. A análise histórica começa em 1979, quando a Revolução Islâmica derruba a ditadura do Shah Reza Pahlavi, que era só mais um dos cleptocratas que governavam os países do entorno do Oriente Médio, certo? Que tinha ascendido ao poder graças à Inglaterra. Após a Revolução Islâmica, o Irã fica isolado, cercado por inimigos por todos os lados. Aqui, a União Soviética, isso aqui na época era a União Soviética, o Afeganistão, o Paquistão, os estados, as monarquias do Golfo, o Iraque, com o qual o Irã travou uma luta de 10 anos, de 1979 a 1989, que custou 1 milhão de vidas. E aqui a Turquia. Então, cercado por nações tornadas inimigas. A situação do Irã era muito complicada naquela época. Mas, aos poucos, as coisas foram se aclarando. Primeiro, termina a guerra com o Iraque, né, em 1989, pouco depois da queda, pouco antes, na verdade, da queda do Muro de Berlim, termina a guerra com o Iraque. E aos poucos se estabelece a paz, até porque a população do Iraque é em sua maioria xiita. Na verdade, foram os Estados Unidos que garantiram a paz, porque ao fazer a guerra contra o Iraque, eles tiraram do poder Saddam Hussein, que era um governante sunita, e aí assume os xiitas. Então, vamos lá. Nos anos 2000, a paz já estabelecida com o Iraque, certo? Início dos anos 2000, graças aos Estados Unidos, que fizeram a guerra contra Saddam Hussein. Com o fim da União Soviética, o Irã ganha novos vizinhos. O Azerbaijão, a Armênia e o Turcomenistão. A Rússia fica aqui. Antes da gente prosseguir, vamos falar um pouco sobre a geografia do Irã. A gente, às vezes, não tem uma noção muito grande do tamanho dos países. Então, o Irã é maior do que a soma das regiões sul e sudeste, e pouca coisa menor do que a soma do sul, do sudeste e do Uruguai. É um país, portanto, grande. São 1.648.000 quilômetros quadrados, repetindo. Quase do mesmo tamanho da soma de todos os estados da região sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todos os estados da região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Uruguai. Então nós vimos que é um país grande, tá certo? Um país enorme e situado, tipo, numa das posições mais estratégicas, se não for a mais estratégica que um país tem do mundo. Por quê? Aqui está o subcontinente indiano, certo? Fronteira com o Paquistão. Turcomenistão e Afeganistão fazem parte da Ásia Central. Azerbaijão e Armênia, aqui Azerbaijão e Armênia, são nações do Cáucaso, com a Europa, certo? E aqui Turquia, Iraque, são nações do Oriente Médio. Então, o Irã fica entre o Oriente Médio, o Cáucaso, a Europa, a Ásia Central e o subcontinente indiano, uma posição privilegiada. Correto? Posição privilegiada. Como dissemos, cercado originalmente por inimigos após a Revolução Iraniana. O primeiro desses inimigos a ir embora é o Iraque, porque graças aos Estados Unidos, Saddam Hussein foi derrotado e, no lugar, assume alguém representante da etnia majoritária, os xiitas. Ok, o tempo continua passando. Com o fim da União Soviética, o Irã estabelece a paz com o Turcomenistão, com a Armênia e fica numa situação neutra com o Azerbaijão. Só que a grande mudança da geopolítica da região foi exatamente a aliança com os russos. E como essa aliança com os russos aconteceu? Ora, ela foi puramente pragmática. A Rússia, na época da União Soviética, era um estado ateu e, sob a liderança do Ayatollah Khomeini, o Irã era mais teocrático do que é hoje.
Então, não existe uma aliança possível entre um Estado teocrático e um Estado ateu, no caso a União Soviética. Mas quando a Rússia se libertou dos seus dois regimes ateístas, né, o socialismo burocrático e o capitalismo neoliberal, que eles terminaram respectivamente nos governos de Gorbachev e Boris Yeltsin, assume Putin, que não é nem liberal ateu, nem socialista ateu. Não digo que é um homem religioso, mas sem dúvida alguma é um homem de uma certa espiritualidade. Então, aos poucos, a Rússia foi se aproximando do Irã. Perfeito? O Irã era um país sob severo bloqueio e a Rússia também começou a ser bloqueada. Então, os dois passaram a ter um inimigo em comum, que no caso eram os Estados Unidos e o Ocidente. Mas essa situação permanece em banho-maria até o conflito com a Síria. O conflito da Síria, aqui, ó. Aqui está o ente sionista. Aqui está o Líbano. Aqui está a Síria. Certo? Isso aqui é a Turquia. O conflito na Síria acaba criando oportunidades para a Rússia e Irã se aproximarem, porque a Síria era o único local onde a Rússia tinha base no Mediterrâneo e a Síria era aliado do Irã. Então, o conflito que o Estado de Israel, os Estados Unidos e os curdos promoveram na Síria acabou aproximando o Irã e a Rússia. E a cooperação entre os dois aumentou. Perfeito? A guerra termina, no aspecto prático, com sólidos vínculos entre Rússia e Irã. Inclusive, foi um iraniano, né? Foi um iraniano que foi na Rússia pessoalmente, Soleimani, né? Falar, ó, Rússia, intervém, senão você vai perder sua única base no Mediterrâneo, na Turquia. Porque quando os Estados Unidos levam democracia para um lugar, eles assumem esse lugar. Então, a Rússia interveio e sedimentou a paz com o Irã. Mas a cooperação aumenta. Por que aumenta? A reação da Rússia na Ucrânia, que acabou forçando o conflito, aproximou ainda mais Rússia e Irã, ao ponto de o Irã começar a fornecer armas, munições e equipamento industrial para a Rússia, em grande quantidade. As turbinas foram fundamentais para a reativação das capacidades dos gasodutos russos e os drones kamikaze foram fundamentais para a terceira estratégia da Federação Russa na guerra contra a Ucrânia, que foi a segunda fase do conflito, né? Que foi substituído por operação militar especial por guerra contra o terror. Nessa guerra contra o terror, os drones kamikazes de origem iraniana passaram a desempenhar um papel fundamental e muito importante no conflito. E a Rússia agora começa a comprar mísseis táticos iranianos. Ora, à medida que a Rússia e o Irã ampliam o comércio, evidentemente, se o Irã fornece armas para a Rússia fornece proteção, um guarda-chuva nuclear para o Irã. Então, o Irã fica protegido da entidade sionista que tem bombas nucleares. Por quê? Não que o Irã tenha bombas nucleares. O atual Ayatollah Ali Khamenei proíbe bombas atômicas porque diz que é uma arma anti-islâmica, faz sentido? Mata crianças, mata idosos indistintamente. Prova isso é que quando os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, milhares de civis foram mortos. Então, é evidente que essa arma é anti-humana e contra os princípios da religião islâmica. O Ayatollah está correto. Mas, agora, com a proteção da Rússia, o Irã não precisa dessas armas, já que a Rússia garante ele contra a entidade sionista. Enfim, à medida que Rússia e Irã se aproximam, os Estados Unidos começam a cometer erro em cima de erro. O primeiro erro aconteceu, inclusive, antes da guerra, quando o atual governante, na época senador por Delaware, ofendeu pessoal e profundamente o Mohammed bin Salman, que é o governante de fato da Arábia Saudita. A Arábia Saudita era inimiga do Irã, porque pertencia ao Conselho de Cooperação do Golfo, uma nação cleptocrata apoiada pelos Estados Unidos. Além da Arábia Saudita, o Kuwait, o Catar, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos
e Omã pertence ao Conselho de Cooperação do Golfo, essa aliança militar inimiga do Irã e aliada dos Estados Unidos. Só que graças à ofensa que o presidente Biden fez à Arábia Saudita, Bin Sultan afasta-se dos Estados Unidos e aproxima-se ativamente da Rússia. Então, há uma aproximação entre a Arábia Saudita e a Rússia. À medida que a Arábia Saudita se aproxima, o Kuwait, o Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes e Omã também se aproximam. Isso faz com que esses antigos inimigos do Irã, à medida que eles se tornam aliados da Rússia, e à medida em que não apenas o Irã, mas como também a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos manifestam interesse de entrar nos BRICS, um bloco sob liderança russa, então esses países de adversário se tornam, eu não digo aliados, mas pelo menos companheiros, colegas do Irã, o que estabelece a paz na fronteira sul. Perfeito? Os Estados Unidos, à medida que a Arábia se afasta deles e se aproxima da Rússia, enlouquecem e tentam promover mais uma revolução colorida na Arábia Saudita, né? Pela primeira vez, revolução colorida. Porque parece que milhares de pessoas ficaram, oh meu Deus, executaram jovens xiitas e agora todo mundo está revoltado. Não, a Arábia Saudita comete atrocidades contra os direitos humanos desde sempre. Só que os Estados Unidos e a Europa fingiam que não viam, porque era aliado deles, deixando de ser, essa boa vontade contra o desrespeito aos direitos humanos some. E os Estados Unidos aparentemente estão tentando promover uma revolução colorida na Arábia Saudita. E o Bin Sultan, que já está virado com o Biden, fica mais virado ainda. Mas o Biden não aprende. A Turquia se aproxima da Rússia por motivos práticos, certo? Não dá para confiar nos Estados Unidos e é interessante confiar no gás e nos recursos da Rússia. O que os Estados Unidos fazem? Através dos curdos, terroristas curdos, certo? Os curdos habitam toda essa região aqui. Terroristas curdos têm um link com a entidade sionista. Olha lá, o link é entidade sionista. Vou até pegar um negócio de cor diferente aqui, gente. Então, existe um link terrorista entre a entidade sionista, os curdos e os Estados Unidos. Certo? Então, promove-se aquele atentado em Istambul, que evidentemente deixa o Erdogan putaço. Com o Erdogan putaço, o que ele faz? Ele força o Azerbaijão a fazer a paz com a Armênia. E com isso, o Irã passa a ter paz em toda a fronteira norte. E a Turquia e o Irã, antes inimigos históricos, também se tornam aliados. Resultado, o Afeganistão se torna aliado do Irã a partir do momento em que o país é atacado pelos Estados Unidos. Então, o único problema que o Irã passa a ter é na fronteira sudeste com o Paquistão. Mas veja só, graças ao apoio aos terroristas curdos e azeres para tentar desestabilizar o Irã, já que a tentativa de revolução colorida fracassou miseravelmente lá, os Estados Unidos têm a brilhante ideia de fomentar o separatismo baluchi. O problema é que os baluches não estão só no Irã, eles estão também no Paquistão. E ao fomentar o separatismo do baluchistão iraniano, eles acabam fomentando também o separatismo do baluchistão paquistanês. Percebendo que os Estados Unidos estavam fazendo um jogo duplo, o Paquistão, até então aliado dos Estados Unidos, faz a paz com o Irã. Resultado, o Irã, que em 1979 estava cercado por inimigos em todos os lados, em 2022, graças aos Estados Unidos da América, está cercado, se não por aliados ou amigos, pelo menos por colegas de infortúnio. Então, o Irã passa a ter fronteiras pacificadas, graças à ação deletéria dos Estados Unidos da América. Com isso, o Irã, pela primeira vez desde 79, pode se concentrar no seu verdadeiro inimigo, a entidade sionista. Certo? E agora, o Irã dispõe de drones kamikazes, o Irã dispõe de mísseis táticos e o Irã dispõe de mísseis hipersônicos, armas que nem o Estado de Israel, nem os Estados Unidos possuem. Então, nós comentamos sobre um pedido, né, do jornal Jerusalém Post, que é uma espécie de mistura de Estadão com Washington Post,
quer dizer, um baluarte da extrema-direita israelense, para que o Estado de Israel ataque preventivamente o Irã. Olha, o conselho que nós demos na live foi que eles não se arriscassem, porque o Irã não é mais uma nação indefesa cercada de inimigos. O Irã é uma nação protegida por um guarda-chuva nuclear, por Rússia, por Paquistão e por China, que se tornou aliado do país, graças também aos Estados Unidos. Então, o Irã é protegido por um guarda-chuva nuclear, e o Irã agora tem armas que a entidade sionista não tem e não é capaz de se defender. Em resumo, as coisas mudaram muito no Oriente Médio e muito favoravelmente ao Irã e à Rússia. A posição dos Estados Unidos e do ente sionista, bom, ela não podia ser pior. De modo que, para a humanidade, o melhor acabou acontecendo. Ok? Tenham uma boa tarde, curtam, compartilhem, nos sigam. Até mais. Paz e bem.